Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Doroshi e neste Alesp em Pauta vamos falar sobre crimes na internet. Também conhecidos como crime cibernético, são crimes relacionados a condutas ou atividades criminosas que envolvem computador ou telefone celular com acesso à rede. Em uma pesquisa recente, a reportagem da Rede Alesp verificou diversas notícias envolvendo casos e perigos de crimes pela internet. A Polícia Federal cumpriu na semana passada mandado de busca e apreensão na cidade de Bauru, interior de São Paulo, em mais uma fase da Operação Infância Segura, que visa reprimir a prática de crimes envolvendo abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet. Na ocasião, foram encontrados computadores, celulares e mídias de arquivos com vídeos e imagens contendo exploração sexual infanto-juvenil. Casos bastante comuns aos noticiários são os golpes do amor, quando o criminoso marca encontros depois de conversar virtualmente e se aproveitar da vítima. Por meio do sequestro, eles roubam dados bancários e fazem transferência. Quais são as punições e os impactos emocionais? Recebemos aqui no estúdio Karina Chernovic, psicóloga, terapeuta, especialista em atendimento de vítimas envolvendo crimes pela internet, sequestros e pessoas desaparecidas. Atua em saúde mental e é pesquisadora sobre traumas. Auxilia advogados, juízes e assistentes sociais a lidar com este tipo de crime, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. E também Luiz Fabiano, delegado de polícia, ingressou há mais de 30 anos na Polícia Civil, é investigador desde 1992. Em 2006, tornou-se delegado em São Paulo, é professor de Direito Penal e Processo Penal, além de comunicador de rádio no ABC Paulista. Obrigada pelas presenças. Eu já começo perguntando para o delegado isso que a gente falava na abertura do programa. Doutor, o golpe do amor. Sobre adultos, a gente pode dizer que é o principal crime hoje envolvendo crimes virtuais. Os criminosos contatam a vítima aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciam esse contato até que acontece esse encontro pessoalmente. E aí o que a gente vê nos noticiários, até de pessoas próximas, né? A gente sabe muitas histórias que a gente sempre ouve de um vizinho ou até mesmo de um amigo próximo que chegou a um encontro e aí quando a gente vê uma transferência. Olá, Priscila, obrigado pelo convite, né? Falar desse tema que eu acho que é importante realmente, crimes cibernéticos, né? O golpe do amor, o crime virtual. A população, as pessoas estão muito carentes e buscam na rede social a metade da laranja. Muitas vezes essa metade está podre. E o que acaba acontecendo? Existe uma estatística que a cada 3 dias um golpe do amor é aplicado. Como a modalidade desse golpe? A pessoa procura, através da rede social, alguém começa a se comunicar com essa pessoa e aí marca-se um encontro, né? Qual que é o critério que essa quadrilha usa? Muitas vezes a pessoa se identifica na rede social mostrando, ostentando carros, viagens, poder aquisitivo. As quadrilhas são especializadas na procura dessa pessoa. Existe um divorciado, um solteiro, e aí começa-se a dialogar. Às vezes utilizam-se isca, mulheres que são contratadas, que fazem parte da quadrilha, para poder auxiliar na prática desse golpe. Há o contato realmente virtual, a pessoa se identifica, passa, você conversa. Às vezes, para convencer a vítima, leva-se às vezes dias, semanas, até convencê-la a marcar um encontro presencial. E até lá vai se trazendo informações. A pessoa, quando está conhecendo alguém, acaba, muitas vezes, falando, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalho com isso, sempre querendo mostrar uma certa poder aquisitivo, uma ostentação social. E aí é onde a pessoa passa a saber todas as informações. E aí, nesse encontro presencial, independente, muito se fala que o primeiro encontro tem que ser em lugares públicos, com circulação de pessoas grandes, shopping center, né, área de restaurante, mas às vezes a pessoa se encontra realmente com aquela isca, com aquela mulher. E aí, vamos para um encontro pessoal, para um lugar mais
onde a gente pode ficar sozinho, um lugar a dois, e aí na saída desse local a quadrilha age, consegue aí sequestrar essa pessoa e aí sim obriga ela a fazer transferência bancária, pagamento de Pix, utiliza o cartão de crédito. Hoje muitos fazem uso de moeda virtual, chamado Bitcoin. Então aí a pessoa consegue inclusive a senha e a transferência de tudo isso. Então realmente esse golpe na modalidade genérica é o estelionato, como o golpe principal que acontece na polícia, que é o maior número de boletins de ocorrência sendo registrado. Mas nessa área aí específica de cunho, vamos falar assim de crime sexual, realmente é o golpe do amor. Doutora Karina Chernakov, o emocional de uma vítima de um crime como esse fica completamente abalado, até porque a pessoa muitas vezes ela transfere ali o que o doutor falou, toda a carência para o ambiente virtual e muitas vezes ela troca intimidades, chega a trocar fotos, vídeos com esta pessoa que acaba tendo, ficando com essas fotos e com esses vídeos, muitos casos, mulheres. Sim, é verdade, porque você veja que qualquer traição é difícil de lidar. E uma traição onde existe toda essa pauta cibernética, onde você se sente confortável por estar em casa usando uma tela do computador, uma tela de um telefone celular, e você acha que ali, naquele contato com esse predador, com esse aliciador, você está mais à vontade para dividir as suas maiores intimidades. Então, além de ter que lidar com a manipulação, ter que lidar com a traição, você agora vai ter que lidar com toda a questão que está envolvida relacionada ao crime que foi acometido contra você. Então, é muito difícil, logo depois que acontece, que a vítima realiza que ela realmente foi vítima de um golpe, para ela voltar na homeostase, no equilíbrio emocional dela. E quando isso se trata de adolescente ou de criança, ainda é pior. Doutora, aqui no Brasil a gente sabe, principalmente em São Paulo, que por trás desse golpe do amor a gente tem uma rede muito bem organizada, se a gente pode infelizmente utilizar esse termo, de quadrilhas, de organizações criminosas que se organizam, desde o momento em que tem o contato ali que eles utilizam a mulher para captar a vítima, o momento do sequestrador. Queria que o senhor explicasse, como que cada um utiliza esse papel, e depois eu pedi a explicação da doutora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o papel da rede de tráfico internacional, que também faz o uso dessas imagens. É importante trazer que são várias quadrilhas, especializadas nessa modalidade de golpe. Umas utilizam que são mais arcaicas, não aparece a foto, ou troca-se fotos ou vídeos, mas não é a própria pessoa. Outras quadrilhas que são mais bem organizadas, elas colocam a chamada isca, que é uma mulher que realmente a vítima vai ter o contato com essa pessoa virtual, inclusive vai trocar o chamado nudes ou fotos íntimas, vídeos com essa pessoa, para que haja esse elo de confiança, que realmente ela não está falando com uma inteligência artificial, que realmente o contato com a pessoa existe, o nome da pessoa existe, aquela pessoa possui uma rede social. Então a isca, ela tem que se expor muito para poder o golpe se concretizar. E aí sim até convencer e ganhar a confiança da vítima para que haja um encontro presencial. E aí nesse encontro presencial, muitas vezes, é levada a própria vítima quer um lugar seguro, um restaurante, um shopping, algum lugar onde tem grande circulação de pessoas. Mas após esse primeiro encontro, sempre essa isca vai querer levar a vítima para um local mais fechado, seja para um hotel, seja para a residência dela, seja às vezes se a pessoa mora sozinha para o próprio domicílio da vítima, e no caminho é onde existe essa abordagem, ou na saída, no momento que vai ingressar no veículo, ou na chegada do local, ou no trânsito, nesse interstício, também pode ser aplicado. O importante é que realmente a vítima precisa antever isso, ela evitar que ela possa ser uma possível vítima da prática desse crime, evitando certas ostentações em rede social, como viagens internacionais, às vezes veículos importados, renda, falar sobre a vida dela social,
para que a pessoa não crie, não estimule ou crie curiosidade em conhecer. Aí sim, depois que conhecer a pessoa, saber com quem eu estou falando. Muitas vezes a pessoa não sabe, né? Essa isca é utilizada. Quem é, da onde veio, qual é o nome completo, qual o documento dessa pessoa, para que seja feita uma pesquisa prévia. Com quem eu estou me relacionando? Porque às vezes esse relacionamento passa-se meses até ter um encontro presencial. Então, doutor, é importante. Isso que o doutor fala é muito importante, porque muitas vezes o criminoso, ele faz até uma videochamada, né, com essa vítima, né? Sim, a experiência que eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, geralmente envolve uma vítima que foi sequestrada em um outro país, né? Porque eu trabalho muito com essa questão do sequestro internacional. Então, como ele falou, a quadrilha vai estar aqui, por exemplo, no Brasil, como eu atendi uma moça aqui do Brasil, e existe toda uma sedução, toda uma manipulação. Essa moça estava trabalhando, estava no seu local de trabalho, chegou uma outra pessoa, uma mulher com 2 crianças, para começar o bate-papo e ela comprar coisas nessa loja. E isso, depois de vários dias, depois de várias semanas, eles passaram a frequentar a casa da funcionária. Então, você veja que já cria-se aí um laço de intimidade, né? Depois de um tempo, essa moça voltava com seus filhos nessa loja, que depois a gente soube que não era filho dela coisa nenhuma, e foi onde ela fez o convite. Olha, eu moro nos Estados Unidos, eu estou precisando de uma babá, o meu marido e eu adoraríamos que você fosse, a gente vai pagar tanto, você topa? Inicialmente, essa moça teve suas reticências, né? Falou, não, eu não acho que é bem por aí, eu não quero. Não, mas veja que vai ser uma outra vida, outra possibilidade de vida. Você tem um filho aqui, você vai poder proporcionar várias coisas maravilhosas para esse filho. E, no final, ela concordou. Existem o que a gente chama de sinais vermelhos, que uma pessoa que está sendo manipulada muitas vezes não vê. São os sinais, né? Por exemplo, não existe uma troca de informação verdadeira. Eu estou dando o que é verdadeiro para mim, mas o predador, né, a pessoa que está naquela manipulação, ela não dá. Então, em momento nenhum ela fala onde mora, em momento nenhum ela dá o nome verdadeiro dela, né, em momento nenhum ela dá dados de onde ela mora nos Estados Unidos. Por quê? Porque a sedução é toda essa, né? É a sedução do dinheiro, é a sedução da mudança de status, é a sedução da mudança de país, e essa moça foi levada para os Estados Unidos sem perceber esses sinais. Chegando lá, ao invés dela ir para uma casa de uma pessoa, ela já chegou e foi direto para um prostíbulo. Então lá ela já percebeu que ela não era para trabalhar em casa de família nenhuma, ela não ia ser babá, e a partir dali ela começou um processo dificílimo, onde ela foi drogada, onde ela era obrigada a fazer sexo com pessoas que chegavam dia e noite, porque agora ela também tem uma dívida com quem a levou para lá. Então, além dela ter uma dívida que ela nunca jamais iria conseguir pagar, ela tem também a informação que ela soltou da família dela no Brasil, porque quem está lá, os criminosos que estão lá, dizem, a gente sabe onde sua família mora, a gente sabe que você tem um filho, a gente sabe que você tem uma mãe. Então, se você não trabalha, você não paga, a gente vai dar um jeito lá neles. Então, você veja, eles cercam essa pessoa com muita sedução, né, com muita manipulação, para poder conseguir exatamente esse resgate dela. Essa moça teve a felicidade de conseguir fugir um dia, pediu ajuda ao motorista de um táxi que estava passando lá, e ela conseguiu chegar no consulado brasileiro e conseguir a ajuda necessária para ela voltar. Mas quando ela voltou para o Brasil, ela não pôde voltar para a cidade dela. Eles tiveram que sair, ir para um outro lugar, para ela começar a vida dela com a família dela, assim, num lugar totalmente desconhecido, por causa do medo, né? Que já que ela fugiu de lá, os bandidos, né, os criminosos vão vir atrás dela. Então, é muito complicado isso tudo, porque eu acho que, assim, indo para o nosso lado psicológico, nosso aspecto emocional, o que a gente mais quer? Amar e ser amado. Né? Uma pessoa dessa está querendo, eu quero ser reconhecida, eu quero ser amada, eu quero amar também. No caso de um crime, como ele comentou aqui, né, do crime do amor, né, isso que chama? Golpe do amor. O golpe do amor, né? O que é que eu mais quero? Eu quero amar, eu quero ser amada. Aquela sedução ali de imediato, ela é muito tentadora. Né? Nossa, porque eles se apresentam, geralmente nos Estados Unidos, eu sou um funcionário, um alto funcionário do Exército, ou eu sou um médico, ou eu sou um engenheiro, mostra fotos de internet,
né? Mostra carros, mostra viagens, mostra tudo com a intenção de dizer, olha que partidão que você está tendo agora aqui. A oportunidade de ter isso, quando na verdade tudo aquilo é um golpe, né? Ele tá, como a gente fala, setting the stage, preparando o palco para ela, né? Maquiando tudo para ela cair, né? E cai mesmo, e cai. Cai pessoa que a gente acha assim que não é só jovenzinho, né? Que não é só inexperiente, e cai homem e cai mulher. Doutor, puxando também o gancho o que a doutora fala muito sobre essa facilidade, né? Pessoas que se apresentam como sendo de alto escalão. Como que tem sido a sua experiência como profissional da segurança frente aos paulistas e paulistanos do que o senhor tem vivenciado de crimes cibernéticos? A gente sabe que o golpe do amor tem sido o que os noticiários estão mostrando diariamente, mas eu falei muito agora nesta questão que a Polícia Federal apreendeu computadores e celulares nesta operação de muito material, vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Esse material, depois eu também vou pedir para a doutora falar um pouquinho sobre o trabalho nos Estados Unidos referente a isso, de pornografia infantil. Realmente hoje, com a inteligência artificial, esse tipo de crime também aumentou muito, né? Ainda hoje, estava vindo para cá, recebi a ligação de uma mãe falando que a filha de 13 anos descobriu que a filha estava conversando num joguinho, né, de um software, de um aplicativo, né, e ela pegou essa conversa pedindo nudes, pedindo para tirar roupa, falando que estava apaixonado. Aí a mãe foi conversar com a filha e falou assim, não, filho, não, mamãe, é uma inteligência artificial, é robô. Falei, mas como ele está falando com você? Ele está apaixonado por você, ele está pedindo, você tem 13 anos, quiçá você nunca beijou. Então, você vê que como está sendo construído isso. Aplicativos, softwares inteligentes, com inteligência artificial, às vezes uma voz robotizada para que distorça e a criança não venha a perceber. E aí, uma vez que consegue convencer essa criança, seja para mandar uma foto íntima, um vídeo íntimo, aí sim fisgou aquela criança. Aí vamos exigir dela outros, porque senão vai expor ela nas redes sociais dela, na escola com seus amigos, na sua família. Aí a criança passa a ficar com ansiedade, depressão e aceitando e se submetendo a praticar outros vídeos, fazer outras fotos, outros vídeos, justamente para evitar que o primeiro ocorra. Então aí vai só juntando outros materiais e aí fica um ciclo vicioso daquela dependência. Então, gera no adolescente isso. A lei, né, o Código Penal, ele pune esse tipo de prática, esse tipo de conduta. Inclusive no propagar, né? Porque às vezes a gente acha que utilizar o menor, fazer cena com o menor, participar, induzir, instigar e propagar, que é você receber um vídeo íntimo, uma foto de nudes, alguma coisa íntima de uma criança menor de idade e divulgar isso, você também pratica o crime. Então, às vezes, as pessoas acham, mas eu nunca filmei, eu nunca fiz, eu nunca pratiquei. Mas esqueceu que você recebeu e divulgou. Você também está na prática do crime. E a pena é igual para todos. Para aquele que faz o vídeo e para aquele que propaga o vídeo. Lembrando, né, doutor e doutora, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, são adultos que fazem isso e se passando por crianças, conversando com crianças no ambiente familiar, no aconchego, né? Os pais acham que o filho está dentro de casa, está no quarto, que ali está seguro, né? E esquece que o mundo virtual é um mundo virtual, né? Como o próprio nome diz, está em outro mundo. Você está dentro de casa, mas fazendo parte de um outro mundo. E aí sim é onde precisa haver o estímulo para que as famílias passam a conhecer um pouco mais na prevenção. Essa é a palavra. Prevenir. Como previne-se crianças, como previne-se famílias, para que elas tenham acesso à informação, saber como evitar esse tipo de crime. Doutor, e como previne-se? Por exemplo, se eu estou na sala com o meu marido vendo televisão e acredito que meu filho, minha filha, a doutora também, né, pode contribuir, está no quarto estudando no computador, mas na verdade minha filha, meu filho acredita que está com um namoradinho de
14 anos também, na verdade, não é o namoradinho de 14 anos. O diálogo precisa ser mais aberto nas famílias. Eu até estimulo, acho que deveria haver um tipo de protocolo nas escolas contra bullying, contra esse tipo, o stalking, que a gente ainda não falou sobre, que eu acho que é importante trazer essa pauta também, né? E que haja esse debate dentro das escolas, juntamente com a família, não só com o adolescente. Né, para que realmente todos tenham consciência do que acontece dentro desse mundo virtual, para que realmente o filho consiga ter esse diálogo melhor com os pais e aí sim conseguir descobrir o que está acontecendo. Doutor, e no momento que eu identifiquei, porque aí eu quero chegar nesse ponto dos Estados Unidos, no momento que eu identifiquei que a minha filha, ou até mesmo se houve um relato do adolescente, mamãe, tem uma coisa estranha, eu acredito que não é o meu namoradinho que está pedindo o vídeo, estou desconfiada, ou eu mesma adulta entendi que tem uma coisa estranha ali, ou percebi que a minha filha ou meu filho enviou um vídeo, procurei a polícia. Qual que é o procedimento da polícia nesse sentido? Vai retirar o computador, vai tentar identificar o IP? Qual que é o procedimento da polícia nesse sentido? Bom, primeiro passo é evitar de se apagar tudo aquilo que foi conversado ou trocado de informações, para que a polícia venha a rastrear e periciar, seja o próprio computador ou o celular da vítima, e aí sim existem delegacias especializadas em São Paulo, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que realmente eles têm toda uma tecnologia, profissionais treinados e capacitados. A Polícia Civil como um todo, ela não tem. Se ir numa delegacia de defesa da mulher, por exemplo, uma criança, uma adolescente, mulher vítima de um crime desse, às vezes as delegacias não têm esse aparato, não têm profissionais, não têm funcionários capacitados para fazer esse tipo de investigação. Aí tem uma delegacia específica para crime cibernético, que vai tentar rastrear o IP, saber da máquina, da onde surgiu, com quem ela está conversando, e muitas vezes até colocar no lugar da criança, do adolescente, para puxar, como a gente diz no linguajar policial, puxar a língua do autor, né, desse criminoso, para aí tentar manter esse contato para poder buscar provas e aí fazer pedidos de prisão, saber se esse autor, esse predador ou autor, ele está no Brasil, está fora do país, se é um site internacional, quem é o provedor. Doutora, a gente sabe que inclusive nos Estados Unidos tem até um site, enfim, queria que a senhora explicasse. Claro, eu só trabalho com a vítima, né? Existe um segmento de psicologia que trabalha com os pedófilos, com os predadores. Eu não trabalho porque eu me dediquei a trabalhar com as vítimas. Então, o meu mundo é esse. Eu trabalho em consultório, mas eu também sou uma conselheira para um centro nacional que chama NCMEC, que é o maior centro de exploração sexual, de ajuda contra a exploração sexual e sequestro dos Estados Unidos, inclusive porque ele trabalha não só nos Estados Unidos, mas trabalha aqui no Brasil também, e em vários países do mundo que tem convênio são parceiros com relação àquela conferência de Haia, né, a Convenção de Haia. Então, o que é que acontece? Por tratar com vítimas, o NCMEC encontrou uma maneira de criar acesso, dar acesso às vítimas menores de 18 anos, mas também maiores de 18 anos, mas principalmente esse programa visa com que todo adolescente ou toda criança que publicou vídeos, qualquer material de exploração sexual infantil, ou num computador ou num celular, para que ela consiga, de forma gratuita e de forma confidencial, falar sobre isso no próprio site, e aí a gente vai criar uma identidade que chama um hash ID, que é um código para aquela imagem. Então, em 48 horas, a gente tira a imagem do ar, tira o vídeo do ar, tira a foto do ar, e essa foto, porque ela tem agora um hash ID, ela nunca mais vai poder ser publicada outra vez. Então, você estava falando, né, da questão que o doutor aqui estava explicando o que é que você faz para prevenir esse tipo de coisa. A gente previne com educação, né? Essa educação emocional que a gente precisa ter em casa. No momento que você dá para o filho um celular ou um computador, você precisa falar dos riscos disso. É a mesma coisa que você não vai dar um carro para um filho de 13 anos. Você vai? Não vai, porque é um perigo. Aquilo é uma bomba de sei lá quantas toneladas. Ele não está pronto para isso.
O cérebro de uma criança não está pronta para lidar com essa tonelada de informação que ele recebe. Então, na hora que você dá para ele isso, você vai dizer, vamos conversar um pouco sobre os riscos. Existem programas que você coloca no celular, existem aplicativos que você coloca que bloqueiam certos sites, né? Material explícito de exploração sexual é evitado. Por exemplo, uma coisa curiosa, se você coloca Barbie.com na internet, isso te leva diretamente para um site pornográfico. Você veja, o bandido, ele é arteiro, né? Ele cria uma maneira dele chegar onde ele quer chegar no mundo infantil, no mundo do jovem. Então, tudo isso é preciso que seja muito bem conversado. Esse programa do Nick Mack, que se chama Take It Down, inclusive se você puder colocar a legenda. A gente vai colocar aqui na tela e vai mostrar aqui para vocês também. Perfeito. Inclusive em português. Sim, esse programa ele é gratuito. Ele é um programa extremamente confidencial. As pessoas podem ter acesso a ele no mundo inteiro. Ele já está traduzido em 25, agora 26 idiomas. Apagou a tua telinha. Ah, agora vai aparecer aí para vocês na tela. Pronto. E o endereço para o acesso, a doutora está falando. Pronto, chama Take It Down, que é um programa do Nick Mack, que foi gerado através de todos os relatos das vítimas. Por quê? Qual é o maior medo de um jovem, de um adolescente que publicou uma foto, que publicou um vídeo? Eu não quero que meus pais saibam. Eu não quero que a escola inteira saiba, porque é isso que o predador ameaça, né? O pedófilo que pegou aquela foto, aquela imagem... que a gente chama de material, de conteúdo sexual, ele ameaça. Se você não fizer isso para mim, eu vou soltar amanhã nas escolas. Se você não fizer isso para mim, me mandar mais foto, mais vídeo, amanhã sua mãe, seu pai, a vizinhança inteira vai saber. Então, o jovem fica ameaçadíssimo. Inclusive aqui pode, como você explicou, né, doutora, criar o caso, exatamente, colocar tudo aqui direitinho. Ele vai, um jovem, uma criança pode ter acesso. Se ela sabe ler, ela vai saber usar o aplicativo, que é muito fácil. E aí eles vão dando passo a passo, inclusive tem vídeos que o adolescente vai poder ver, que são vídeos feitos por adolescentes, para adolescentes, onde eles vão ver e vão se identificar. Olha, se isso aconteceu com você, você não está sozinho. Você já colocou alguma foto nude? Eu também. Ou você já fez algum vídeo que você não queria e agora você está arrependido? Eu te mostro o caminho para a gente tirar isso. Essa plataforma é uma plataforma que foi criada pelo Nick Mack, com o Departamento de Justiça americano, com o Departamento de Estado americano e com o FBI. Então, o FBI, na hora que tem acesso a essas imagens, eles vão atrás do IP, né? IP aqui. IP aqui. Então, eles vão atrás do IP aqui, ou no mundo inteiro, de onde surgiu aquilo. Por quê? Porque outra coisa que a gente sabe é que um abusador, ele não tem um IP só. Ele, às vezes, tem vários. Ele cria vários, porque ele cria catálogos, né? Então, eles vão atrás disso, porque lá isso é punido por lei. Isso é passível de que ele vai pegar cadeia e vai pegar por muito tempo. No momento que eles conseguem localizar, aí com esse hash ID de cada foto, eles vão atrás das vítimas agora e vão dizer, você gostaria de testemunhar contra o que aconteceu com você? E o que a gente tem por dado de pesquisa é que, na maioria das vezes, eles dizem, quero porque eu quero justiça. Eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez por mim, ou comigo, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo. O Alesp em Pauta de hoje está falando sobre crimes na internet e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre isso que o doutor Luiz falava, o stalking. Fique com a gente.